Buenas pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Leonardo de Andrade e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Bolsa Permanência e o verdadeiro problema do ensino médio. Bora lá? Bueno, gente, primeira questão, a Bolsa Permanência. Para quem não sabe, está por fora sobre essa questão, o governo federal criou no final de 2023, via uma MP, que é uma medida previsória, uma poupança para os estudantes do ensino médio, com o valor podendo ser sacado ao final do ano ou ao final do ensino médio, ou seja, ao final dos 4 anos de ensino médio, 3 ou 4 anos se for técnico. Essa poupança é um fundo especial que vai aportar cerca de 20 bilhões de reais e que vai ser gerenciado lá pela Caixa, junto com o MEC e com o Ministério da Fazenda, que vão definir valores progressivos e várias formas de pagamento, enfim, toda a burocracia para quem vai receber. A ideia do programa é visar dar benefício para jovens que sejam de baixa renda, que estejam matriculados no ensino médio, com famílias matriculadas também no CadÚnico, dando prioridade para aqueles sujeitos que têm uma renda per capita mensal igual ou inferior a R$ 218, ou seja, são pessoas em casos de muita vulnerabilidade social. E existem alguns requisitos ali que estão colocados dentro dessa Bolsa Permanência, como a frequência mínima, aprovação no ano letivo, por exemplo, e outros dois que são interessantes a gente pensar, que é participar do Enem e do SAEB, Bem, qual é a ideia base disso aí, dessa Bolsa Permanência? Essa é uma Bolsa Permanência que está sendo elogiada, muito elogiada pela esquerda nacional, uma gama de partidos de esquerda, por exemplo, no campo progressista, e que tem sido alardeada pelo governo federal, por exemplo, como uma das grandes soluções do novo ensino médio. Só que a ideia base disso aí é a redução da evasão escolar. E aqui é que está a questão que eu quero tocar com vocês e analisar essa questão da Bolsa Permanência e fazer uma crítica pontual a essa questão. Bem, gente, qual é o problema? A primeira coisa que eu quero começar dizendo é o seguinte: eu não sou contra a Bolsa Permanência. Não entendam que o que eu estou falando aqui é professor Leonardo, você é contra a Bolsa Permanência, então não tem que dar verba para os estudantes poderem estudar, não sei o quê. Não, não tem nada disso. Seria muito importante que, num contexto ideal, dentro de um ensino médio ideal, nas condições adequadas de ensino-aprendizagem, a gente pudesse mesmo fornecer bolsas para pessoas de vulnerabilidade social e de muito baixa renda, para que elas pudessem se concentrar nos seus estudos. No campo da sobrevivência e da subsistência, você estudar sem ter que se preocupar com esses dois condicionantes é uma coisa muito importante. Que hoje só quem pode fazer isso no Brasil é a classe média, a elite, pessoas que têm algum mínimo suporte de familiares, possam se dedicar plenamente aos estudos, ou no campo da academia, por exemplo, mestrandos e doutorandos que tenham bolsa da CAPES, nesse sentido, ou CNPq, enfim, porque isso dá uma qualidade para o estudo e dá uma qualidade de vida no sujeito. Então eu não sou contra uma bolsa. Agora, o que eu sou contra é fazer essa proposta, que está de novo sendo alardeada com muita gana pela esquerda e pelo campo progressista, parece, sem uma análise crítica e reflexiva sobre a proposta, na busca de simplesmente diminuir a evasão. E agora eu vou trazer alguns dados importantes aqui para a gente analisar essa questão. A evasão no ensino médio no Brasil, ela chega a cerca de 16% de todos os alunos que são matriculados no ensino médio, tendo o primeiro ano do ensino médio o maior registro de evasão, abandono e reprovação dos estudantes. Isso acontece, primeiro, por conta dos condicionantes de subsistência da população popular, pobre e muito precária, principalmente a população preta. Acontece por ter tido um ensino precário na etapa do ensino fundamental, e hoje, com as aprovações automáticas após a pandemia, isso tem piorado cada vez mais. Você pega, depois da pandemia, digamos, durante a pandemia, um aluno que estava no 6º, 7º ano e ele foi aprovando automaticamente até chegar no ensino médio, é muito óbvio que esse sujeito não vai entender o que está sendo ensinado no ensino médio, porque não tem a base necessária anteriormente. E aí você partir para a reprovação é um ponto, aí você reprova 2 vezes, dentro dos condicionantes de subsistência que a classe popular tem que enfrentar, você reprovou 2 vezes, está precisando trabalhar para ajudar a família, você abandona e evade a escola. Então os dados eles são bem simples de entender. Agora, a criação de uma Bolsa Permanência, ela vai condicionar a permanência, é verdade, porque você vai tirar o condicionante da subsistência do sujeito. Ele não vai mais precisar trabalhar, não vai mais precisar se dedicar a um trabalho informal, às vezes, para ajudar a família.
Talvez não, né? Porque a gente tem um condicionante aí, esse condicionamento financeiro, ele não é mensal, né? Então o estudante só vai poder adquirir essa verba no final do ano letivo, se ele tiver uma aprovação, se ele tiver uma frequência mínima, ele vai poder, então, tomar posse dessa verba. Ou se eles definirem, somente no final dos 4 anos. Isso não ajuda ninguém, porque você tem que comer hoje, né? Uma das questões da pobreza é justamente essa, você tem que pagar as contas hoje, você tem que se alimentar hoje, você tem que alimentar os seus irmãos, por exemplo, hoje. Então, nesse sentido de remover o aparato da sobrevivência das classes populares, não auxilia muito. Porém, para pessoas que talvez não vivam numa situação tão precária de pobreza, que tenha pais e mães que trabalham, daqui a pouco o sujeito é pobre, mas consegue estudar, isso pode acabar sendo um auxílio que condicione sim a permanência do sujeito. Mas, de novo, não melhora o ensino. E aqui que eu quero entrar. Nos últimos governos progressistas que a gente teve, né, nos últimos 20 anos aí de governo progressista que a gente teve, menos que isso, claro, que houve o espaço do impeachment e depois o fascismo brasileiro, a gente tem a ideia de uma mudança estrutural e uma mudança aparente. Várias mudanças que aconteceram no campo da educação, várias mudanças que aconteceram no campo político, como o ProUni, que eu já falei para vocês aqui, que é uma mudança aparente, mas não é uma mudança estrutural, como as aprovações automáticas, né? Como algumas melhoras no campo da educação, elas são mudanças aparentes. O que isso significa? Significa que é criada uma política pública que visa sanar um problema que é imediato, que visa apagar um fogo que é imediato. Qual é o nosso fogo e o problema imediato agora? A evasão, o abandono e a reprovação dos alunos do ensino médio. Como é que a gente supre isso? Vamos dar uma bolsa para esses sujeitos. Mas qual é o problema estrutural que se coloca atrás dessa evasão, desse abandono e da reprovação dos alunos? É o modelo do ensino médio, né? É o modelo de como esse ensino médio está estruturado. Hoje a gente tem uma discussão muito pertinente do novo ensino médio, que é um modelo de escola que não está voltado para a melhoria das classes populares, o avanço dessas classes e a ascendência dessas classes para melhores condições de vida. Pelo contrário, o novo ensino médio reduziu a carga horária de disciplinas integrais e humanísticas, ou seja, buscou dominar cognitivamente o sujeito para essas relações mercantis e capitalistas que a gente está vendo hoje, e ao mesmo tempo busca conformar o sujeito para uma relação de trabalho precário na sociedade, colocando disciplinas como o que rola por aí, né, que a gente já viu, a mesa de RPG, fazer brigadeiro de pote, ser um sujeito de si mesmo que trabalha por aplicativos e que não tem absolutamente nenhum direito social. Então vai passar a vida trabalhando em aplicativos, 30 anos, 40 anos trabalhando em aplicativo, e quando ficar velho não vai conseguir se aposentar, não vai conseguir acessar a Previdência, não vai conseguir ter direitos básicos, não vai conseguir acessar o SUS, uma série de coisas, porque a lógica neoliberal que está colocada é essa conformação para esse sistema elitista. Então é uma coisa que está colocada para alimentar esse sistema vertical, esse sistema de uma sociedade de classes que a gente vive. Então acaba sendo que o objetivo final não se torna fazer com que a gente tenha um ensino melhor no ensino médio, né? Porque já temos um novo ensino médio aí, um ensino médio que não atende às necessidades da classe popular, que não ensina uma profissão, que não melhora as condições de formação dessas pessoas e que não apresenta, por exemplo, possibilidades para o futuro, que encaminha o sujeito para uma lógica privatista, tecnicista e empreendedora de si mesmo sem apresentar possibilidades da universidade, que tira da juventude as possibilidades de pensar a construção de um mundo novo, né? E que aquele todo discurso que tinha no novo ensino médio, de que o aluno ia aprender o que queria, com os itinerários formativos, não sei o quê, tudo aquilo na verdade foi uma grande balela, porque as disciplinas que estão colocadas, elas também não trazem questões que são pontuais dos dias de hoje. Não trazem questões de linguística, questões de gênero, questões de raça que estão em debate na juventude hoje e que precisam acessar a escola. Então a escola continua não tendo sentido. Se o sujeito precisa trabalhar, precisa sobreviver e ele está numa escola sem sentido, a lógica é óbvia, que é abandonar essa escola. Então fazer um condicionante financeiro aí não muda muita coisa, né? A ideia acaba sendo, enquanto não se tem um ensino melhor, porque a gente precisaria de mudanças de infraestrutura pedagógicas e trabalhistas, é manter a permanência do jovem no ensino médio que ele não tem interesse, que não ajudará no futuro, para aumentar os índices e diminuir
a evasão, né, via uma obrigação financeira, acaba sendo um contrato. Para finalizar, gente, eu acho que é importante trazer a questão de que o ensino médio precisa de uma reestruturação. Ele precisa ser feito para as classes populares. Eu já falei sobre isso muitas vezes aqui e vou repetir. O ensino médio precisa de uma formação integral humanística, precisa trazer questões que atendam os anseios da classe popular e precisa trazer questões que atendam os anseios para a melhora do nosso país e do mundo no futuro, diante do contexto que a gente vive, em que se discute questões de gênero, questões linguísticas e questões ambientais, por exemplo, que estão na ponta da língua dos jovens hoje. Bueno, gente, esse foi o vídeo dessa semana. Se você curtiu, deixa o gostei aí embaixo, se inscreve no canal. E se você quiser apoiar o canal e o meu trabalho, faça um pix a partir de R$1 para oleonardodeandrade@yahoo.com. Uma lua, um queijo e um beijo.